Sem o teu amor, sem a tua palavra, não posso viver. Eu sei que tu estás vivo e tu vives para sempre, e a tua palavra é viva. Traz a tua palavra viva, acesa ao meu espírito, sem que venha nada de mim mesmo, mas do teu espírito dentro do meu, para que vidas sejam alcançadas e libertas pelo poder dessa verdade, que como um cano cortado nas duas pontas, eu me coloco nas tuas mãos, em nome de Jesus. Daniel capítulo 6, a partir do verso 1. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino, a 120 presidentes que estiveram sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguia desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes, os presidentes, os procuravam achar alguma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Dá uma paradinha. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui, te colocou aí para ouvir. Só um pode traçar para você plano infalível. E quem é que traça plano infalível? É Deus. Deus traça planos infalíveis. Hoje de manhã o Espírito Santo falou comigo. Só os planos de Deus que são infalíveis. Se você vê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o diabo sempre está usando a vida de alguém para tentar armar um plano contra alguém. Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai deitar, nós mesmos fazemos planos. Quando você diz que amanhã, tal hora, você pretende ir para um determinado lugar, seja o lugar que for, você acabou de traçar um plano. Desde a hora que a gente levanta, a hora que a gente dorme, a gente está cercado por planos. Planos que a gente traça. Planos que Deus traçou para a gente naquele dia, só que detalhe. E planos que o diabo também traça. Só que os nossos planos falham, podem falhar. Os planos de Satanás falham, mas os planos de Deus são perfeitos. Não falham nunca. Quando Deus mandou Jesus se fazer carne, dentro do ventre de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo, dali em diante Satanás traçou um plano. Qual era o plano? Matar Jesus antes que ele chegasse à cruz. Esse era o plano do diabo. Usou a vida de Herodes naquela matança, e se cumpriu a profecia. Ouviu-se um choro em Ramá. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, representando as mães que tinham seus filhos arrancados dos braços de 2 anos para baixo e sendo mortos a fio de espada. Mas o diabo traçou esse plano usando a vida de Herodes. Aí o que o Espírito Santo fez com Jesus? Usando na vida de José e Maria. Leva a criança para onde? Para o deserto. Leva a criança para o deserto. Até que aqueles que o queiram, para o Egito, né? Até que aqueles que o queiram arrancar a sua vida estejam mortos. Leva ele para o Egito. Leva a criança para o Egito. Olha só como é que o diabo planejava. Jesus foi crescendo na graça e no conhecimento, e os planos do diabo em ceifar a sua vida continuavam, até que Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, que falam da tentação de Jesus, mostram ali a cartada final de Satanás. Qual foi a cartada final de Satanás? Eu vou fazer ofertas a ele. Todo homem, toda mulher está sujeito a ouvir ofertas. Ofertas boas, ofertas ruins, ofertas que vão te levar à morte, ofertas que vão te conduzir à vida, coisas que vão te aproximar
aproximar de Deus e oferta de coisas que vão te afastar de Deus. Ao ponto da Bíblia dizer que a quem tu der ouvido, a quem tu obedecer, torna-se senhor sobre a tua vida. Tem pessoas que têm os homens como senhores sobre as suas vidas. Tem outros que têm demônios que como senhores sobre a sua vida e cegamente chamam ele dentro dos terreiros espíritas até de santos. Tem outros que têm patrões como senhores da sua vida. Tem medo de aborrecer, tem medo de chatear, mas tem poucos que têm a Deus como o único e suficiente Senhor da sua vida. Então, a quem você serve, torna-se Senhor sobre a tua vida. E o teu Senhor, a pessoa que está senhorando a sua vida, vai traçar planos para você, vai dizer o que quer de você. Então Satanás, ele fez a cartada final. Vou fazer uma oferta para ele. Tu é o Filho de Deus? É mesmo? Sei que está com fome, 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer e sem beber. Transforma essas pedras em pães se tu é o Filho de Deus. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tu é o Filho de Deus? Salta-te daqui lá embaixo, porque está escrito, o diabo não diz isso? Aos seus anjos dará ordem para que tu não tropece com teu pé em pedra. Está escrito, lança-te daqui. Mas também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E as ofertas continuam. Aí aquela cartada final, né? Está vendo os reinos dessa terra? Cuidado você que fica de olho na prosperidade do ímpio, hein? E pergunta por que o ímpio está enriquecendo e eu não tenho? Escuta essa. Disse Satanás para Jesus: está vendo os reinos dessa terra? Tudo é meu. Jesus falou que ele estava mentindo. É mentira, Satanás, não é teu não. Não é que tenha verdade em Satanás não. Ele é o pai da mentira. Não tem verdade alguma nele. Mas ele repetiu uma verdade que não era dele. Uma verdade de um fato que aconteceu quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden e passaram esse domínio para ele. Ele só repetiu o fato. Foram-me entregue. E foi mesmo, no pecado de Adão e Eva. E eu dou a quem eu quiser. Eu te darei tudo se tu prostrado me adorares. Vai-te, Satanás, disse Jesus, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Aí a Bíblia diz que Satanás se ausentou, vieram os anjos e o serviram. Jesus estava cumprindo um plano. Todo plano tem seu começo, tem o seu meio e tem o seu fim. Quando Jesus nasceu, ou melhor, ainda no ventre de Maria, quantos enxergaram que tinha um plano de Deus ali? Filho de carpinteiro, no ventre de uma virgem, ali é o Filho de Deus, o Messias. Ninguém enxergou, estava no começo o plano. Quando Jesus foi crescendo, continuaram sem enxergar. Mas ele é filho de carpinteiro, não é filho de José, o carpinteiro? Ah, eu conheço ele, conheço os pais dele. Messias é ele? Não, Messias está por vir ainda. Quando ele foi crescendo e os milagres começaram a acontecer, quando ele começou a transformar água em vinho, foi o primeiro milagre que ele operou naquelas bodas de casamento, naquele casamento, aquelas bodas de Caná da Galileia. Quando ele começou a curar enfermo, a libertar cativos, expulsar demônios, dar ensinamento, operar maravilhas nunca vistas, o povo já falou: peraí, esse homem não é um homem comum, esse não é mais um profeta. Peraí, calma. Quando ele morreu, quando ele estava indo para a cruz, poxa, a gente achou que tinha um plano nele. A gente achou que tinha alguma coisa nele, que ele seria o Salvador. Cheguei até a pensar. Lembra os discípulos no caminho de Emaús? Estavam indo embora justamente pensando nisso. Achávamos que ele era o Cristo. Pô, já é o terceiro dia, cadê ele? Cadê ele? Você imagina o que o diabo sentiu na hora que viu Jesus sendo conduzido até a cruz, caminhando até a cruz? Ninguém arrastou Jesus, ninguém empurrou Jesus, ninguém forçou Jesus. Por amor, ele tomou aquela cruz que era para mim e era para você, pôs sobre os ombros dele e foi arrastando sobre aquele caminho em direção ao Gólgota, por amor. Imagina o que Satanás pensou naquela hora. Eu venci, acabou o plano de Deus, eu venci, estou levando o Filho de Deus para a cruz, ele vai morrer,
vai ser sepultado, acabou a chance da libertação, acabou a chance da salvação, acabou. Só que eu vou te contar um segredo: ninguém conhece os planos de Deus. Ninguém conhece os planos de Deus a teu respeito. Aleluia. Hoje podem te ver aí assim, ó. Glória a Deus. Mas amanhã eles vão ter uma surpresa. Quando o Alfa e o Ômega concluir o que tem na tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Bendito seja Deus. Ah lá, está na cruz. Morreu. Cravo na mão, nos pés. Lança que cortou o lado. Saiu sangue, saiu água. Ali tem um símbolo profético. A palavra de Deus vem sobre o sangue do Cordeiro, e pela palavra do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, como diz Apocalipse 12:11, que está a nossa vitória. Coroa de espinho na fronte, não quebraram os ossos, porque tinha uma profecia que dizia que nem os ossos dele seriam esmagados, dele não quebrar. Quebraram dos ladrões, mas quando foram até ele, viram que ele estava morto. Satanás, quando viu José de Arimateia pedindo a Pilatos para sepultar o mestre, envolvendo um lençol novo de linho que ele comprou numa sepultura nova, quando ninguém ainda tinha sido sepultado, numa caverna, sepultou Jesus, rolaram a pedra para frente do túmulo. Satanás festejou, celebrou no inferno: acabei com o plano de Deus, acabei, toda a humanidade vai estar nas minhas mãos. Escuta o que o Espírito de Deus manda te dizer: o que Deus faz em oculto, o diabo não sabe, você não sabe, o governo não sabe, nações não sabem, anjos não sabem, ninguém sabe. Aleluia. Ao terceiro dia, Glória a Deus. ao terceiro dia, Deus mandou um anjo como um relâmpago na entrada da caverna e removeu a pedra do lugar. E quando Maria Madalena se aproximou, viu que a pedra estava removida, e olhou dentro, túmulo aberto, lençol lá, e um lenço enrolado no lugar à parte, que simbolizava o Espírito Santo que viria posteriormente à ascensão de Jesus ao céu, porque ele disse que rogaria ao Pai que mandasse outro Consolador, que permaneceria conosco até que viesse. Ele veio, está aqui dentro de mim, é Ele que está me usando aqui para falar contigo, é Ele, o Espírito daquele que vive para sempre, a qual sem Ele nada posso fazer. Então quando Maria viu que estava aberto, aleluia, quando ela se dirigiu para o túmulo e viu que estava aberto, no inferno, Satanás já estava gemendo e chorando e se descabelando. Devia estar dizendo para os seus demônios: para a festa, porque ele vive. Para tudo, porque ele vive. Aí Satanás traçou um novo plano. Agora temos que fazer os homens e mulheres acreditar que ele está morto, que ele não vive, que os discípulos dele vieram na madrugada, levaram o corpo dele e levaram, botaram em algum lugar, mas ele não vive não. Os judeus acreditam nisso até hoje, mas eu te dou testemunho que ele vive. Ele esteve lá em casa hoje falando comigo, ele está vivo, ele está aqui e está mandando te dizer que ele vive. Quer a prova disso? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai. Tu vai ver a resposta que o Pai vai te dar em secreto, lá no oculto. Invoca Ele, tu vai ver que Ele vai te responder, porque Ele vive. Depois Jesus aparece no meio dos discípulos e manda o incrédulo Tomé tocar nos lados dele, chegar a mão do lado, ver os cravos na mão. E ainda ficou na terra 40 dias antes de ser assunto ao céu, na presença dos olhos de todos que estavam ali. Ele vive. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos, que rogaria ao Pai, e o Pai mandaria outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não tem porque não conhece, e o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. E sabe aonde que o Espírito Santo vai te ensinar, vai te guiar, vai te levar? Para dentro das Santas Escrituras, para dentro da Palavra de Deus. Quer conhecimento de Deus? Mergulha na Bíblia. É aí que o Espírito Santo vai te revelar o profundo e o escondido. Como a gente leu no começo aqui, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído, disse Jesus, porque lhe faltou conhecimento. Sem conhecimento tu é presa fácil na mão do diabo, mas com o conhecimento de Deus, Deus te manda dizer nessa noite: está adquirindo conhecimento? Então a novidade é essa: eu tenho um plano para você, eu tenho um plano contigo, eu tenho um plano contigo. E o
o diabo se desespera porque ele sabe que ninguém conhece os planos de Deus. Ninguém conhece os planos de Deus. Ninguém conhece. Aleluia. Deus tinha um plano na vida de Daniel. Botaram um edital, fizeram um plano. O diabo usou aqueles homens para fazer um plano, para botar na porta dele, que no período de 30 dias, nenhum homem nem mulher daquela província da Babilônia poderia fazer pedido a nenhum Deus nem a nenhum rei. Tinha que fazer pedido só a Dário, só o rei, para mexer com a vaidade do homem. Daniel pouco se lixou para aquele edital. Daniel entrou no quarto dele, abriu a janela na direção de Jerusalém e 3 vezes ao dia se prostrava na presença de Deus e louvava, adorava e falava com Deus. Levaram ele na presença de Dário, pensou que ele ia tremer. Ele falou: cumpre a tua lei aí, porque Daniel sabia, não existe lei maior do que a santa palavra de Deus. Ela é maior que tudo. Todas as outras coisas falham, mas a palavra de Deus não falha, ela é perfeita. E quando ele jogou na cova, 3 dias os leões ficaram sem comer. 3 dias. Daniel foi jogado na cova. Pela manhã, Dário gritou da entrada da caverna para ver o que tinha acontecido com o plano de Deus. Levanta a tua mão e diz assim: a minha vida é um plano de Deus. Posso estar dentro de uma cova, cercado por inimigo, desprezado e abandonado por todos, mas o Espírito Santo está comigo. E porque Ele está comigo, eu sou um plano de Deus. E os planos de Deus não são detidos pelo diabo nem pelos homens. Quando Dário gritou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, o Deus a quem tu continuamente serve, pode te livrar? Vive, ó rei, o meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Tira a pedra. Tira a pedra, porque pedra não pode parar o plano de Deus. Leão não pode parar o plano de Deus. Fornalha não pode parar o plano de Deus. Macumbaria, bruxaria, magia negra não podem parar o plano de Deus. Apóstatas não podem parar quem tem plano de Deus. Mercenários não podem parar quem tem plano de Deus. Demônios não podem parar quem tem plano de Deus. Então escute, se você é um plano de Deus, fica na posição que Deus quer de você e não atrapalhe o plano de Deus, o que Deus tem contigo. Você é o plano de Deus. Aleluia. Não atrapalhe o que Deus tem contigo. Não atrapalha. Não atrapalha Deus, não atrapalha o agir de Deus. Porque Deus opera no querer, o efetuar. Se o teu querer não é o querer de Deus, Deus não vai operar no teu querer aquilo que você quer. Deus opera no nosso querer o que Ele quer fazer. Por isso Ele pergunta: quer aceitar a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável? Quer parar de andar por vista e entender que os teus planos vão falhar, mas o meu plano é perfeito e não tem nada que detenha, operando eu, quem impedirá? Aleluia! Glória a Deus! Operando eu, quem impedirá? Quer entrar nos meus planos? Quer? Sabe aquele trabalho de bruxaria? Já está sendo desfeito nessa hora. Sabe aqueles mercenários que estavam aprisionando a tua cabeça com corrente, campanha, objeto ungido? Já está caindo por terra nessa hora. Sabe aquela doença, aquele câncer, aquela AIDS, aquela lepra? Já caiu por terra, vai lá fazer exame, está tudo limpo, está tudo novo. Sabe aquela depressão, aquele mal, problema no coração, no fígado, no rim? Já está tudo sendo trocado nessa hora, está tudo sendo limpo nessa hora. Aquela porta de emprego, eu estou abrindo uma melhor nessa hora. Eu tenho um plano para você. Manda te dizer o Espírito de Deus. Mas você tem que aceitar a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável, e poucos fazem caso da vontade de Deus. Ele incluiu isso na oração modelo, Mateus capítulo 6, que venha o teu reino. Ora, diga assim: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele pediu que nós entendêssemos que na oração temos que pedir: Senhor, o que eu desejo é isso, mas antes disso eu desejo a tua vontade. A vontade de Deus tu não vai conhecer por vista. A vontade de Deus
tu não vai conhecer por atitudes. A vontade de Deus tu só vai conhecer pela fé. A fé, Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova dos fatos daquilo que se espera acontecer. Eu estou esperando ver a vontade de Deus. Mas tu não está vendo que está tudo dando errado? Tu não está vendo que tudo caiu? Tu não está vendo? Você pode estar vivendo agora como estava a viúva de Naim, que estava indo sepultar o filho dela. E os outros, cadê o plano de Deus? Cadê a vontade de Deus? Só que a vontade de Deus, o plano de Deus estava passando naquele lugar e mandou parar esquife. Deus está mandando você parar tudo que tu está tentando fazer. Eleva o teu cabeça, olha para o alto. Olha o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Olha o Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz, é a minha fortaleza, de quem me recearei? É o Senhor que é a minha luz. Ele que está olhando, Ele que está contemplando. Então eleva os teus olhos para Deus. Coloca os teus olhos em Deus, que Ele tem plano perfeito para você. Os planos dos homens são falhos, os planos de homens são falhos, mas o plano de Deus é infalível. Tu crê que Deus tem um plano infalível usando a tua vida? Você faz parte do plano de Deus? Então você está dentro de um plano infalível. Não tem como dar errado o que Deus quer que dê certo. Não tem como, porque Ele disse: operando eu, quem impedirá, diz o Senhor dos Exércitos. Não tem como dar errado o que Deus quer que dê certo. E se Deus quer que a vontade dEle prevaleça na tua vida, pelo teu livre-arbítrio, querendo e aceitando ela, canta o hino de vitória, porque a vitória já é certa. E quem entende isso, canta o hino de vitória lá dentro da cova, canta o hino de vitória no vale da sombra da morte, canta o hino de vitória a caminho do cemitério, canta o hino de vitória na beira da face da morte, porque sabe que tu só sai dessa terra quando Deus determinar. Se você estiver dentro do plano dEle, da vontade dEle, e não se desviar nem para um lado nem para o outro, você é plano de Deus. Deus tinha um plano na vida de Daniel. Não era para ser parado por uma cova, não era para ser parado por um leão, não era para ser parado por aqueles ministros malignos usados pelo diabo. Deus tinha um plano na vida de Daniel, ainda tinha algo a fazer. Ele ainda ia ver outros reis subirem ao trono, e Deus ia usar para exortá-los, para edificar, para consolar, para mostrar a vontade dEle, o poder dEle. Calma, o que Deus tem contigo ainda nem apresentou sinais de começo. Se desvazie do teu eu, joga fora os teus planos, amassa os papéis daquilo que tu planejou e escreveu, e leva o teu pensamento e a tua voz em oração e diga: Senhor, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E que o Espírito de Deus nos abençoe e nos alimente com a palavra dEle, e que os planos dEle, que são infalíveis, estejam na nossa vida. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.